Olá, querido amigo do canal, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja pronto para falar de NFL. Antes de mais nada, lembre-se, se inscreva no canal e também considere se tornar um membro do clube do canal, que tem muito conteúdo exclusivo e precinhos ótimos para você. Começam 2024 sobre a égide da suspeita, sobre aquilo, né? Ai, meu Deus do céu. São times que são ruins? Longe disso. São times que eu acho que não vão brigar por nada? Também longe disso. São times que algumas suspeitas vêm da temporada passada, né? Alguns times que começam aí sobre uma certa desconfiança. E o primeiro time que eu quero falar é o Buffalo Bills. Vamos lá, a gente precisa deixar claro, o que está sob suspeita é o time e a comissão técnica, não o quarterback. O Josh Allen é o principal motivo para se acreditar para mim nesse time, tá? E quando eu falo comissão técnica, vamos dizer, pô, mas o Sean McDermott leva o time aos playoffs todo ano, ganhou a divisão e tal. Mas o Sean McDermott não tem conseguido dar o próximo passo. Não tem conseguido dar o próximo passo, tá? O time perdeu pro Kansas City Chiefs, perdeu pro Cincinnati Bengals nos últimos anos, então não tem conseguido ir ao Super Bowl. Depois de um tempo, você precisa dar o próximo passo. E muitas dessas derrotas ficam na conta, principalmente do Sean McDermott e da sua comissão técnica. Ano passado o time passou por momentos bem instáveis, principalmente na primeira metade, depois conseguiu se recuperar, foi aos playoffs, mas ainda assim não chegou novamente ao Super Bowl. Para esse ano, passa por uma certa reformulação, né? E vai precisar que alguns jogadores que a gente olha e só consegue projetar, apareçam muito, né? É óbvio que é um momento de transição no Buffalo Bills, né? Sai o Stefon Diggs, sai a dupla de safeties, e eu entendo que são jogadores veteranos que em algum momento esse ciclo ia acabar. Mas quem o substitui são sempre incógnitas, né? Keon Coleman é um wide receiver draftado na segunda rodada, né? Tem potencial? Tem, mas é um projeto. E por aí vai. São inúmeras as situações. Então, o Buffalo Bills começa assim, sobre essa égide da desconfiança, né? Se Sean McDermott vai conseguir fazer com que essas peças rendam e principalmente se vai conseguir dar um passo à frente. Segundo time na minha lista é o Jacksonville Jaguars. Os Jaguars, quando draftaram o Trevor Lawrence, né, tiveram aquele projeto muito ruim com o Urban Meyer, mas depois com o Doug Peterson foram aos playoffs, ganharam um jogo de playoffs, então você imagina o quê? Que esse time no ano seguinte vai seguir na ascensão, que esse time vai seguir para cima, vai dominar a sua divisão, né? Uma divisão que tinha 3 times com quarterbacks calouros, tudo bem, os Titans depois, mas numa situação já complicada, e não foi isso que a gente viu acontecer. A gente viu a ascensão do Houston Texans, a gente viu os Colts jogando melhor, terminando na frente dos Jaguars. Eu não sei se eles terminaram na frente necessariamente, mas eu sei que eles chegaram na última rodada dependendo só deles para classificarem, né? Foram 5 derrotas nos últimos 6 jogos, o time derreteu na segunda metade, o Doug Peterson não encontrou uma fórmula ofensiva equilibrada, o Trent Baalke, para mim, fez novamente um draft ruim, para mim só não foi pior que o do Atlanta Falcons. Então, assim, os Jaguars começam sob desconfiança, né? Os Colts terão o Anthony Richardson durante a temporada, os Titans vão testar o Will Levis, mas será que os Jaguars melhoraram? Perderam o Calvin Ridley, trouxeram o Gabe Davis, será que esse time é melhor? Eu não sei, de verdade. Eu acho que os Jaguars, a montagem de elenco é meio estranha, e o time vai começar sobre essa suspeita, né? Então é um time, sim, que começa a temporada sob suspeita aí. Terceiro time, esse é curioso falar, né? É o Philadelphia Eagles, tá? Os Eagles, eles têm um grande elenco. Não há dúvida que eles têm um grande elenco. Eles têm Devonta Smith, eles têm A.J. Brown, eles têm uma baita linha ofensiva com caras como Lane Johnson, eles têm Jalen Carter, eles têm agora 2 calouros de secundária de alto nível, mas o que a gente viu dos Eagles
nos últimos 6 jogos da temporada e no jogo de playoff contra os Buccaneers deixa bastante preocupação, tá? Foi um derretimento gigantesco. 5 derrotas nos últimos 6 jogos, um ataque ofensivamente empacado, e eu confesso que eu não gostei da alternativa ofensiva que o time encontrou, né? Que foi trazer o Kellen Moore para o lugar do antigo coordenador, tá? Eu não acho que o Kellen Moore seja um cara que tem um grande nível. O Nick Sirianni, sem os seus coordenadores anteriores, o Shane Steichen e o Jonathan Gannon, não conseguiu encontrar fórmulas para o time no ano passado. Ficou empacado. Trouxeram também o Vic Fangio. Fangio, em termos de conhecimento, é absurdo, mas a gente viu ele com uma dificuldade de relacionamento em Miami, e isso me preocupa muito, porque assim, coordenadores mais antigos, treinadores mais antigos com dificuldade de relacionamento com a nova geração costuma ser problemático, pode ser que dê muito certo. Volto a frisar, conhecimento, o Fangio é um dos melhores do século, mas se não conseguir colocar os jogadores na página, se os jogadores não confiarem, é um problema. São pessoas, tá? Você precisa conseguir isso. Então, eu fico preocupado com esse Philadelphia Eagles, sim, tá? Fico preocupado, sim. E vamos ver o que vai virar esse time, né? O Nick Sirianni consegue dar a volta por cima. O Howie Roseman não é dos general managers mais pacientes, tá? Ele demitiu o Andy Reid, ele demitiu o Doug Peterson, tá? Nick Sirianni que bote as barbinhas de molho. Não acho que ele tá sob risco nesse momento, foi o Super Bowl. O Jalen Hurts precisa jogar melhor, né? Principalmente contra o Blitz. Então é um time que começa assim sobre essa suspeita. É um time muito bom. Tem a saída do Jason Kelce, né? Que se aposentou, que era um pilar desse time também. Então assim, é um time ótimo em termos de talento, mas que precisa performar muito melhor do que terminou a temporada passada. Quarto time da minha lista é o Miami Dolphins. Os Dolphins é o time mais tempo sem vencer nos playoffs. E eles foram de novo pelo segundo ano aos playoffs, mas não ameaçaram o Kansas City, tá? Não ameaçaram Kansas City, sofreram. O Mike McDaniel teve um jogo extremamente conservador, o Tua encolhido no jogo. A defesa ainda sustentou o time enquanto pôde, mas a defesa vai ter o terceiro coordenador defensivo no terceiro ano do McDaniel. Então, assim, é uma prova que as coisas ainda não se encaixaram por lá, mesmo no lado defensivo. Você tem o Jalen Phillips voltando de lesão, que era uma estrela do time, né? Uma estrela em ascensão, e por aí vai. Os Dolphins tiveram 1-5 contra times que foram aos playoffs, né? Então, o time, em 6 jogos, só venceu o Dallas Cowboys e só anotou mais de 20 pontos dessa vez, que foram 22. Para um ataque que foi tão explosivo, que teve jogo com 70 pontos, um ataque contra as outras equipes amassou tanto, não conseguiu produzir contra esses times. Então, o Mike McDaniel também precisa fazer com que o seu sistema ofensivo contra esses times seja mais produtivo, tá? Então, assim, a pressão em Miami é grande. Vai renovar com o Tua? Não vai. Como está essa situação? Pagaram o Jaylen Waddle agora, tá? Mas perderam peças como Christian Wilkins, perderam jogadores de linha ofensiva. Então começa assim de uma forma um pouquinho... dá para levantar a orelhinha em relação ao Miami Dolphins. Acho que é um ataque que vai seguir sendo explosivo, mas vai conseguir dar o passo contra esses times mais fortes? Ou não? Ou vai continuar sendo um ataque que nessas partidas empaca e aí não consegue vencer? Tua Tagovailoa, até onde vai? Estar no ano de contrato, vai jogar uma pressão extra? Vai renovar antes? Se renovar, isso vai ajudar? Tudo isso deixa uma certa dúvida em relação ao Miami Dolphins. E para fechar, o quinto, o Dallas Cowboys. Esse time não consegue deslanchar nos playoffs, tá? Esse time venceu o ano passado, em 2022 os Bucks, já estavam... O Tom Brady já estava mais aposentando do que jogando, que passou com campanha negativa, e depois perdeu de São Francisco, e ano passado perdeu de Green Bay de uma forma acachapante em casa, quando era um franco favorito. Então, a gente precisa entender que esse time começa sob o olhar da desconfiança. Dak Prescott em ano de contrato, sem conseguir reproduzir as boas performances de temporada regular na pós-temporada. Os Cowboys não chegam
a uma final de conferência desde 95, né? Então são 2005, 2015, 2025, quase 30 anos sem pisar numa final de conferência. Pro All-American Team isso é uma pressão muito grande. Perdeu o Dan Quinn, né, coordenador defensivo, perdeu peças na rotação, né? Perdeu peças na rotação defensiva, não é a mesma defesa do ano passado. Situações contratuais a resolver, né? CeeDee Lamb ainda não resolveu, né? Vai querer uma grana muito grande. O Dak Prescott vai, fica, não fica, segura até onde dá, vai colocar tag, não vai colocar tag, como é que vai ser? Tudo isso. O Micah Parsons é um cara que possivelmente vai ser o não quarterback mais bem pago quando renovar, vai passar o Nick Bosa. E aí não entra mérito de ser melhor ou não, mas aquela situação que a gente já sabe. Então, é isso, tá? Nick Bosa como edge, eu sei que hoje quem mais recebe é o Justin Jefferson, mas a diferença é de 1,5 milhão. Eu acho que o Micah Parsons vai receber para mais de 36 de média no momento que renovar. Tá? Mike McCarthy bastante pressionado também pela essa questão da pós-temporada, o jogo corrido não fluiu, o time perdeu o Tony Pollard agora e a alternativa foi buscar o Ezekiel Elliott, então são muitas as suspeitas sobre esse Dallas Cowboys. É isso então, minha gente, meu muito obrigado a todos vocês, é um prazer enorme ter vocês conosco aqui durante essa off-season, né? A gente sabe que tem que catar pau, mas a gente dá um jeitinho, tá bom? Muito obrigado, valeu e tchau.